Voltando aqui no Povo na TV, nós vamos conversar agora com uma personalidade importante, né, do mundo criminal. Ele é perito, famoso, de São Paulo, atua dentro da elucidação de crimes desde 1993, responsável inclusive por trabalhos de investigação de casos de grande repercussão como o da Suzane Richthofen, da Elise Matsunaga. Bem-vindo, Ricardo Salado, uma satisfação, um prazer aqui conversar com você. Obrigado aí por vir aí nos dar a honra da tua presença. Primeiramente, queria que você contasse pra gente um pouco da sua história. Você que é formado em engenharia elétrica no Rio Grande do Sul e foi para homicídios, né? Qual que é essa relação e como que foi essa mudança, né, nesse prisma da tua carreira? Bem, a mudança é bastante drástica, né? Trabalhava em manutenção de equipamentos de alta tensão e acabei, de uma outra forma, trabalhando num serviço de alta tensão, mas alta tensão emocional. Exatamente, exatamente. Agora, para quem está nos vendo, né, explica um pouquinho o que exatamente faz um perito. O perito criminal, ele analisa cenas de crime. Então, o perito tem que analisar as cenas de crime, analisar os indícios, os vestígios que são deixados, observados numa cena de crime, traduzir tudo isso de uma forma entendível para os operadores do direito. Então, vamos supor, um Ministério Público, formação é direito. Então, ele não tem conhecimento de dinâmica, de engenharia, ele sabe, dentro das leis, como que se encontra o fato criminoso, o ato ilícito. Então, o perito ele tem que trabalhar, desvendar a verdade e apresentar de uma forma entendível aos operadores do direito. Ricardo, eu fico aqui imaginando a quantidade de casos que você já se debruçou, já estudou e, obviamente, você com a tua experiência, 30 anos, né, uma casuística absurda, você chega numa cena, tem coisas que você já bate o olho e você faz a leitura e fala, é isso, né? E tem outras situações que eu acredito que você às vezes possa passar dias tentando entender o que pode ter ocorrido. Qual caso na tua história você julga ter sido mais difícil, aonde você teve que desmontar ali e montar um quebra-cabeça para tentar desvendar o que aconteceu? Eu me recordo de um caso assim, que não foi assim, um caso de repercussão, mas que às vezes você chega numa cena do crime e fica, o que aconteceu aqui? É mesmo? Entende? Porque a gente tem que ter a habilidade de construir uma dinâmica do que aconteceu para saber o que vai ser analisado. E que crime foi esse? Foi um caso de homicídio dentro de uma casa em que a vítima foi mudada de posição. A parte de sangue que tinha no local foi limpo. Tinha uma pedra dentro da casa que não tinha nada a ver com a situação criminosa. Tinha sangue de vários pontos, vamos dizer, sangue no chão, sangue numa gaveta, sangue em alguns locais dentro do imóvel que não faziam sentido. Então, às vezes, a gente documenta, tem que analisar dentro do possível e fica aquela história, né? Você vai para casa depois e fica matutando. Tá, mas não fazia sentido por quê? O criminoso não poderia estar ensanguentado e lá mexer na gaveta e levar sangue para lá e se movimentar pela casa? Não... Mas por que movimentar a vítima? Por que limpar a mancha de sangue que tinha no local? Porque assim, fatos que não... E o que você chegou como conclusão nesse caso aí? O que acontece? A pessoa estava querendo modificar a cena do crime para afastar a hipótese da autoria, que seria uma pessoa conhecida da vítima. Então ele quis encenar como se fosse alguém externo, vamos dizer, um crime ao acaso, que houve um homicídio e que esse autor não teria relação com a vítima. Mas aí ele estava tentando maquiar a cena do crime. Exatamente, para de uma certa forma tentar desviar o trabalho pericial e o trabalho investigativo. Ô Ricardo, atualmente, né, nós sabemos que vários exames, né, até a questão química, ajudam o perito a poder trazer dados e informações
que levam à elucidação do crime, né? Hoje, no Brasil, como nós estamos nessa escala de relevância e importância? Então, os estados, numa forma geral, eles vêm investindo muito em tecnologia. Aqui no Mato Grosso do Sul, estive conversando com peritos, me informou que o estado está vendo essa situação. De uns anos para cá, o estado está investindo em tecnologia, né? Por São Paulo já estão investindo já faz acho que em torno de uns 10, 12 anos investindo muito em tecnologia. E o que eu falo é o seguinte, que o importante é não estar parado. Se o estado está vendo, está evoluindo ou mais rápido ou de uma forma mais lenta, o que é importante é que o estado não está parado, não está deixando a sua equipe distante da tecnologia. Então o estado está vendo essa situação e está procurando fazer uma atualização da tecnologia para os seus peritos consigam trabalhar de uma forma mais efetiva. Ricardo, existe crime perfeito? Por exemplo, o caso da Elisa Samúdio, do goleiro Bruno, que até hoje o corpo não foi achado, né? O caso Madeleine, a menininha inglesa lá que sumiu em Portugal em 2007. Como você faz a leitura desses crimes aí? Eu acredito que se a gente analisar o crime perfeito por um crime planejado, eu acho muito difícil. Mesmo o Bruno, pelo fato de não se encontrar a vítima, apesar de não ter se encontrado, o que se tem? Um trabalho de excelência que foi realizado pelo delegado e sua equipe de investigação, e o trabalho foi tão bem feito que a denúncia foi aceita pelo Ministério Público e foi a julgamento, e os jurados aceitaram todo o trabalho que foi feito pela Polícia Civil. Então, eu não tenho assim conhecimento de detalhes desse trabalho, mas com certeza eu posso afirmar que deve ter sido um trabalho de excelência, porque foi o primeiro crime no Brasil onde uma pessoa foi condenada por homicídio sem que houvesse a vítima. Sim, então, sim. Então eu só posso dizer o seguinte: parabéns ao trabalho do delegado e de sua equipe de investigação, que conseguiram tamanha robustez nas investigações que culminou no condenamento do Bruno. Hoje, o salário de um perito no Brasil compensa o estresse, compensa as noites mal dormidas, compensa, né, esse trabalho minucioso de estudo que vocês fazem? Olha, eu vou dizer para São Paulo o salário está bastante defasado. Os peritos trabalham dioturnamente por uma paixão pelo trabalho. Se espera um dia que possamos ser mais valorizados, é claro, mas existe a paixão. As pessoas com quem você conversa, os peritos, todos eles são apaixonados. Fazem porque realmente gostam da profissão. Gosta, está no coração do trabalho que faz e faz o melhor possível do que existe disponível hoje. Olha, Ricardo, a gente quer aqui parabenizá-lo pelo teu trabalho, né, em teu nome, parabenizar a todos os profissionais, né, da perícia, inclusive aqui do Mato Grosso do Sul, que nós sabemos que são profissionais de alto gabarito, de alta performance, né, e que se debruçam sobre os estudos para poder entregar isso que você está dizendo, né, esse amor à profissão. Inclusive, parabenizar a Simpof, que é o Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses, pelo trabalho que eles fazem. Eles fazem anualmente um evento, trazendo peritos de fora, para, vamos dizer, dar uma atualização, um conhecimento a mais de outros peritos, de outras perícias do Brasil, para a equipe do Estado. Sensacional. Sensacional. Parabenizar, então, o Simpof. Ô, Ricardo, agora você não pode ir embora sem contar pra gente, você foi o perito lá do caso da Suzane Richthofen, que participou da morte dos pais. Você esteve no local do crime. Como você fez a leitura de tudo aquilo que você encontrou ali? O caso em particular,
tentaram fazer um crime perfeito. Ninguém planeja um crime para não ser perfeito, para você ser preso. Então, a expectativa deles é que eles conseguissem continuar o plano deles. Só que, apesar de todo esse planejamento, de toda a execução, teve muitos erros primários. Então, em pouco tempo de trabalho, já se tinha o conhecimento que era alguém da casa que tinha planejado, que a Suzane estaria envolvida nessa situação. Então, quando foi terminada a perícia no dia, já se sabia. O que você encontrou de elemento que te deu essa percepção? O tipo de instrumento que foi utilizado. O fato da... Que tipo de instrumento era? Eram bastões. Tá. Um bastão, tá, para ser utilizado dentro de um imóvel. Não é uma arma com a característica desse tipo de crime numa casa. Se fosse, vamos dizer, dentro de uma comunidade, poderia ser, mas não dentro de uma casa de classe média alta. Né? Eles terem deixado uma arma de fogo na cena do crime, eles terem achado o compartimento escondido, né, simulado lá dentro do closet do casal. Então, quer dizer, vários fatores me indicavam, é alguém da casa, não pode ser alguém de fora. E como que você lida com isso emocionalmente? Porque você está tão envolvido, por exemplo, num caso e numa cena, que você vê coisas bizarras, e aí você vai para tua casa para jantar. Você vai para tua casa, toma um banho, e aí você vai dormir. Isso ainda fica no teu emocional, fica na tua cabeça? Como que você faz, cara? Não, eu saio de um local, eu como churrasco, carne mal passada, que eu adoro, durmo bem. Eu digo que eu sou bom de cama, porque eu deito e durmo, então não tenho esse tipo de preocupação. Ou seja, na tua cabeça você consegue separar exatamente... Sim. Eu posso dizer, eu acabei de fazer uma perícia numa vítima. Se você me perguntar aonde que estão as lesões, eu tenho que começar a pensar, pera aí um pouquinho. Eu já foi deletado. Entendi. É uma estratégia, talvez, que você encontrou para justamente se proteger. Quando a gente está fazendo a perícia, é uma concentração tão grande que o meu mundo está ali onde eu estou olhando. Eu não vejo, não ouço nada a parte do que eu estou trabalhando. E da mesma forma, quando eu saio, para voltar à cena do crime, eu tenho que pensar. Ô, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você estuda muito essas mentes criminosas também, para poder entender o que ele planejou ali, ou ela planejou, como executou, ou deixou de fazer, você também no cotidiano, você às vezes olha para algumas pessoas, você consegue fazer uma leitura visual de um psicopata? Você consegue fazer uma leitura, por exemplo, inicial de alguém que teria algum ímpeto diferente? Você tem essa... Normalmente, esse tipo de criminoso, eles são bastante dissimulados. Porque se a gente imaginar, existe uma quantidade enorme de psicopatas que convivem com a gente. E que usam do mimetismo, da camuflagem. Eles são tão naturais que talvez teria que ser um profissional da área, um psicólogo forense, um psiquiatra forense. Aquela série do Lie to Me, né? Trazia muito... E ele, com observação, talvez... ele consiga identificar. Agora, eu me considero assim, apesar de ter um conhecimento mais na prática, né? Eu me considero, em termos de mentes, eu ainda me considero assim, um leigo. Tá, e falando em mente, né, o caso lá da Elise Matsunaga. O que você viu nela? É uma pessoa fria, é uma pessoa preocupada do lado financeiro, é uma pessoa que não aceitava a situação da separação, principalmente porque ela ia perder a vida muito boa, muito tranquila que ela tinha. Porque apesar de ela ser formada em auxiliar de enfermagem e bacharel em direito, ela podia ter pegado a situação, vou trabalhar. Né? Em vez de, já que ela reclamava que tinha um relacionamento abusivo, que o Marcos humilhava ela com palavras, e ela teria um relacionamento abusivo, ela não buscava a independência da vida dela. E ela resolveu realmente trabalhar
e ter uma condição de manter a vida dela. Em vez disso, resolve esquartejar o marido e levar os pedaços em sacos para esconder e tentar ludibriar a polícia. Alguém que ela dizia que amava. Inacreditável. Tá alto grau de psicopatia. Alto grau de psicopatia. Eu prefiro não dar títulos, porque eu não sou um profissional da área. Eu diria que tem algum distúrbio. Sim, né? Com certeza. Então tem algum distúrbio. Olha, primeiramente, então, a gente agradece aqui o Ricardo Salada, você que ligou a televisão agora, um dos maiores peritos criminais do Brasil e do mundo, né? Veio de São Paulo, atua desde 93, né? E responsável por casos de grande repercussão, como o da Suzane Ristoff, que aqui a gente comentou, da Elise Matsunaga. Ricardo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, né? E em outras ocasiões, apareça aqui pra gente conversar. Obrigado pela oportunidade aqui.